Vamos lá, pessoal, com muito carinho, quero ajudar você. Vamos lá. Quero estudar com você nesse momento agora recurso de apelação em sede de uso capião. Vamos conversar técnicas e estratégias importantes que eu vou usar no recurso de apelação. Primeiro, vamos lá. Já estudamos na aula anterior agravo de instrumento em sede de uso capião. Então, agravo de instrumento nós vamos usar, um recurso que nós vamos usar no contexto de uma ação de uso capião, quando nós temos a negativa de uma decisão interlocutória, ou seja, justiça gratuita, agendamento de uma audiência de instrução e julgamento, antecipação de uma perícia, averbação premonitória, justiça gratuita sem dúvida nenhuma, prioridade processual. Então, importante, agravo de instrumento. Esquece, agora estamos falando de outro recurso, recurso de apelação, 15 dias é o prazo. Após a publicação da decisão, eu tenho 15 dias para recorrer dias úteis. Prazo de 15 dias, se perder já era, hein? 15 dias, recurso de apelação é decisão definitiva de uso capião. Então vamos dizer que eu sou autor da ação de uso capião, fiz uma ação para ajudar meu cliente, ele perdeu, cabe recurso de apelação. Por isso eu falo na inicial, lembra na inicial que nós estudamos, e às vezes a gente não dá valor, não para pensar nisso? Temos que trabalhar com teses recursais, é muito importante trabalhar com teses recursais. Por isso eu falei que em preliminar, você pode pedir o agendamento de uma audiência de instrução e julgamento sob pena de inserção em defesa. Por quê? Vamos dizer que o juiz, a juíza, não marque essa audiência, não agende essa audiência de instrução e julgamento para apresentação de provas orais, que não é difícil de ocorrer, porque na maioria das vezes, em ações de uso capião, não tem audiência de instrução e julgamento, porque o juiz, a juíza, o Poder Judiciário analisa provas documentais, não que não possa ser analisada provas orais, né? Mas acaba não analisando. Então eu trago para você, isso é muito importante, que pedir, usar essa técnica para poder recorrer, ela é fundamental, como pré-questionamento para recursos especiais. Nós não damos valor, mas eu quero que o meu aluno ele dê valor na inicial, na exordial do uso capião, na contestação do uso capião. Você, doutora, você já pode criar sim teses recursais para conseguir que o seu recurso seja julgado em segundo grau ou em instância superior, tá bom? Então isso é muito importante. Cabe recurso de apelação, é o nome, em qualquer decisão definitiva, inclusive em uso capião, em sede de uso capião, tá? Então cabe sim e devemos usar quando o nosso cliente não está contente com a decisão. Lembrando que nós podemos fazer o recurso de tudo, ou seja, da sentença completa, ou podemos fazer o recurso de algum capítulo que a gente não concorde. Nós não somos obrigados a recorrer de tudo, podemos recorrer apenas de um capítulo, então isso é importante para que a gente possa ter sucesso, tá? O recurso de apelação no novo CPC, ele aparece nos artigos 1009 a 1014, então vamos usar esses artigos também para fazer o recurso de apelação em sede de uso capião. O recurso de apelação, apelo, ele é chamado de apelação, né? É um recurso previsto dentro do ordenamento jurídico brasileiro e é um recurso cabível, via de regra, contra decisões, sentenças proferidas pelo juízo de um processo. E é através dela que a parte irá atacar, impugnar, discordar da decisão do julgador durante a situação final do processo, ou seja, do julgamento da lide durante a lide, tá? Então, em regra é isso. O que eu quero trazer para você? É o único recurso que de fato a gente discute os fatos, né? Os fatos, as provas. Por quê? Quando nós vamos para terceiro grau, já não discute mais fatos, o caso real, o seu caso, o meu caso. Terceiro grau discute se existe ou não uma agressão à Constituição Federal, uma agressão à lei federal, uma afronta. Então, o recurso de apelação é muito importante, apesar de ser caro, porque nós vamos recolher custas, 4% em média do valor da causa, mas é o único recurso que a gente discute o mérito em si, né? Um mérito, porque o recurso especial extraordinário, nós vamos discutir apenas o direito e não o mérito, tá? Então cuidado com isso. É muito importante, então, também lembrar que o recurso de apelação em sede de uso capião ou qualquer outra ação, eu posso trabalhar prova nova. Então vamos dizer que o seu cliente tenha provas novas, né, depois da decisão. Ele perdeu a ação de uso capião e agora correu atrás, porque às vezes é assim, né? Corre atrás depois. Correu atrás, conseguiu declarações de vizinhos confrontantes sobre a posse, conseguiu um contrato de prestação de serviço, conseguiu mais fotos, imagens, achou algum contrato de compra e venda, documentos novos. O recurso de apelação permite você juntar documentos novos. Abre um tópico, né, do recurso de apelação.
com provas novas ou das provas novas, e você consegue fazer menção dessas provas novas para qualquer ação, inclusive o uso capião. Então é importante sim, é o último recurso que nós discutimos o mérito, o restante só discute direito, então dá para trazer prova nova sim. O uso capião é muito importante saber disso, tá? O Código de Processo Civil, ele define 9 recursos cabíveis dentro dos processos na nossa área, direito imobiliário, direito civil. A apelação é o recurso cabível contra sentenças proferidas pelo juízo ao final da lide, ok? Recurso de decisão definitiva. A apelação, gente, portanto, eu gosto de explicar isso, é um recurso valioso, porque é o único recurso que a gente se discute o mérito e é o único recurso que dá para levar prova nova ainda. Por isso ele é valioso. Para a boa representação desse recurso, o advogado tem que estar preparado, sim, para não errar. O recurso é estudado nos artigos 1009 até 1014, ok? 1009 e 1014. O recurso de apelação do novo CPC, muito bem esclarecido, a apelação dentro do ordenamento jurídico brasileiro é o recurso cabível, via de regra, contra sentenças proferidas pelo juízo, né, de um processo. E é através dela que a parte irá atacar, impugnar e discordar de fato da decisão do julgador durante a lide. Trata-se dos novos recursos, dos 9, né? Trata-se dos novos recursos, diria um dos mais importantes, apresentados pela Lei 13.105 de 2015, tá? Esse recurso, gente, uma vez que cabe contra a sentença, ou sentenças, né? Ele tem como objetivo impugnar a decisão que põe fim à fase de conhecimento do processo ou sobre a sentença que extingue o mérito, né? O mesmo, também é importante. Dentro do novo CPC, o recurso de apelação ele é regrado pelo artigo 1009 até o 1014, que define em quais situações pode-se usar o recurso, prazo, quesitos e efeitos também. Para compreender o que é apelação e qual é o objetivo desse recurso, dessa apelação, é importante entender a sentença, se vai recorrer de tudo, só de um capítulo, se a sentença é parcialmente procedente. No uso capião, a sentença é parcialmente procedente quando o outro entra no processo e ele prova a posse dele. Então, o autor da ação do capião não ganha tudo, leva parte. É muito comum isso. Então, é importante compreender também que dentro de um processo, uma sentença especialmente, quais são as decisões do julgador e quais partes da sentença você quer recorrer, se é de tudo ou de nada, ou de algum capítulo específico. Para fazer um recurso de apelação bem feito, precisa entender o que é sentença. E a sentença é uma das 3 formas que o juiz se pronuncia dentro de um processo. Na sentença, o julgador ou finaliza a fase cognitiva do procedimento comum ou põe fim à execução em si, né, a partir da decisão sobre o julgado, conforme aponta o parágrafo 1º do artigo 203 do Código de Processo Civil. Inclusive, o artigo 203 do Código de Processo Civil, o parágrafo 1º, é muito claro. Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, a sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento no 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução. Essa é a ideia, né? E o artigo 485 também é muito claro, porque ele dispõe sobre as situações onde o juízo não resolve o mérito da lide, enquanto o 487 estipula as situações onde há resolução do mérito pelo julgador. E diante disso tudo, todas as decisões realizadas pelo juízo, que não se enquadram, né, no parágrafo 1º do artigo 203, são as chamadas decisões interlocutórias, né, ou decisões interlocutórias de fato, quando possui natureza, quando possui natureza decisória, ou são despachos, pronunciamentos feitos de ofício ou por pedido das partes. Então, nós temos 3 situações. O juiz se pronuncia através da decisão definitiva, sentença, decisão interlocutória e os despachos. Né? Eu falo que o juiz não fala, ele despacha. O recurso de apelação, gente, é um recurso que tem como objetivo, sim, impugnar, discutir e atacar uma sentença, uma decisão do julgador que põe fim à fase cognitiva. Então, fica bem claro isso e no uso capião também. E aí nós temos o artigo 1010, né, que traz do novo CPC, do Código de Processo Civil, que traz o teor. A apelação interposta por petição dirigida ao juiz de primeiro grau conterá, né? Lembrando que o juízo de admissibilidade não é feito mais em primeiro grau, mas em segundo grau, para instância superior. Isso é importante lembrar. Nesse recurso de apelação tem que constar os nomes e qualificações das partes, isso é fato. Também é importante a exposição dos fatos do direito,
As razões do pedido de reforma ou decretação de nulidade. Então, nesse recurso eu posso pedir a reforma ou a nulidade. Nulidade quando tem vício processual. Então, vamos dizer que não foi citado os confrontantes ou um confrontante, eu peço a nulidade, vício processual. Não foi citado o último proprietário de ponte na matrícula ou seus herdeiros, eu peço a nulidade. Vícios processuais, vícios, erros, nulidade. O próprio mérito, reforma, tá? Então não dá para errar em sede de uso capião, hein? E o pedido de uma nova decisão, né? É fundamentado numa reforma, porque eu apresentei provas novas, então esse é o fato. Quais são os requisitos que nós temos para fazer o recurso de apelação? O preenchimento dos requisitos, o artigo 1010, né? 1010 é muito claro. Nós temos que preencher essas questões, razões, o pedido da nova decisão, exposição dos fatos, os nomes e a qualificação das partes. Isso tudo são requisitos primordiais para o avanço desse recurso. A interposição no prazo estabelecido, também 15 dias após a sentença publicada, a publicação da sentença, e a outra parte vai também ser intimada, vai receber intimação para apresentar as contrarrazões de recurso de apelação, também 15 dias, tá? O 1012, ele esclarece o quê? Que nós temos, né, quais são os efeitos do recurso de apelação, é uma pergunta que nós fazemos constantemente, né? Então, na ação de uso capião, o recurso de apelação em sede de uso capião, nós temos efeitos de apelação dentro de um processo que são suspensivos e devolutivos. E de fato, ela é o único recurso, o recurso de apelação do novo CPC que apresenta, né, por regra, os dois efeitos. Pode apresentar os dois efeitos, o efeito devolutivo e dá, pela própria natureza da apelação, devolve, né, a lide para que seja julgada, reformada, reanalisada. Por esse efeito devolutivo nós sempre vamos ter. E, em regra, também o efeito suspensivo. Também. O efeito suspensivo significa que a apelação impede a continuação da execução da sentença enquanto o recurso não for avaliado pelo órgão julgador. Lembrando que o capião pode ser usado em matéria de defesa, súmula 237 do Supremo, até para suspender uma ação possessória, uma petitória, é uma regra importante também, tá? O 1012, parágrafo 1º, além de outras hipóteses previstas, né, em lei, começa também a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação. E aí eu trago para você homologada a divisão e demarcação de terras, interessa muito no direito imobiliário, condenação a pagar alimentos, direito de família, extingue sem resolução de mérito ou julga improcedentes os embargos do executado, procedimento de execução, julga procedente o pedido da instituição de arbitragem, confirma ou concede ou revoga a tutela provisória e decreta interdição também. Tá? Então, em regra, tem a peça de interposição e tem as razões a qual nós vamos trabalhar, tá bom? Para ações de uso capião, é muito importante entender o recurso de apelação, porque é necessário, muitas vezes a gente consegue salvar o cliente, né? É uma realidade. Um abraço e até a próxima.